Irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, 9 horas da manhã, estamos novamente aqui nos encontrando para o nosso culto do Evangelho. Chegamos ao último capítulo. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles não abrange a análise desse capítulo, porque são palestras são preces espíritas que o nosso irmão Allan Kardec colocou como efeito de orientação, de sugestão para que nós abordássemos. Mas o assunto de hoje é um assunto lindo, completo. É o Pai Nosso, chamada também de oração dominical. Dominical vem do latim dominus, Senhor, então oração a Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, mostra a interpretação de cada verso dessa palestra no capítulo de número 28, itens 1, 2 e 3. O codificador Allan Kardec, vamos fazer aqui somente uma ressalva. O codificador Allan Kardec não incluiu o versículo que muita gente pronuncia após o final da prece. Pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que ele não colocou? Naturalmente porque Jesus jamais enunciou essa parte, esse versículo. Jamais. Não consta isso do Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec colocou observações conforme as orientações dos espíritos que o ajudavam na codificação. Confirma-se essa assertiva pela tradução direta do grego, realizada pelo nobre jurista Haroldo Dutra Dias, na página 55 do livro Novo Testamento, edição do Conselho Federativo Nacional. Nós temos aqui, com a dedicatória dele em Curitiba, no ano de 2019, foi no ano passado. Então vejam aqui, que temos aqui. Então, aqui, nessa tradução, não consta esse versículo. Então, nós vamos observar outro detalhe interessante para definir de uma vez esse ponto, porque no mês retrasado houve um centro espírita aqui em Itabuna, em que um irmão nosso, daqui da cidade, fez uma prece inicial e terminou com o Pai Nosso muito bonito, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ora, Jesus não pronunciou isso de maneira nenhuma. Então, nós vamos verificar uma coisa interessante. Vocês podem anotar aí. Na palestra Vida e Obra do Espírito Emmanuel, que foi proferida pelo irmão Flávio Rei de Carvalho, secretário do NEP, é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho da Federação Espírita Brasileira. Está lá, vocês podem acessar a palestra a qualquer hora. Vida e Obra do Espírito Emmanuel, pelo irmão Flávio Rei de Carvalho, secretário do Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho da Federação Espírita Brasileira. Aos 31 minutos e 45 segundos, o palestrante narra que Emmanuel disse a Chico, e aí, abre aspas, se alguma vez eu entrar em contradição com Kardec, me deixe e fique com Kardec. Então, isso aí já coloca um ponto final, uma pá de brita em cima do assunto, derruba qualquer tipo de contestação. O próprio Emmanuel se identifica desse jeito. Se eu disser alguma coisa que seja contra Kardec, fique com Kardec. Então, a argumentação é bem simples. Se Allan Kardec, que obedecia a falange do Espírito de Verdade, colocou aqui o que eles disseram, e aqui nestas reflexões, é bem claro quando ele coloca dizendo isso, que ele fez obedecendo a orientação dos espíritos que estavam amando de Jesus. Se ele não colocou, ponto final, está encerrado o assunto. Não temos o que discutir para estar falando, porque tal centro faz isso ou aquilo, não. Temos de obedecer, temos de cumprir, se somos espíritas, é porque nós abraçamos todo o conteúdo da codificação elaborada pelo nosso irmão Allan Kardec. Portanto, é um ponto final. Isso não existe, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, vamos aqui agora no capítulo 28, no item 1. Quando Allan Kardec escreve: os espíritos hão dito sempre, a forma
nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Mais adiante, continuando, ele diz: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em comum. E as pessoas às vezes ficam duvidando. Eu digo: não, vocês estão no ambiente de trabalho, estão numa rodoviária, no aeroporto, precisam fazer uma prece, não estão se sentindo bem, alguém telefonou, está precisando. O Pai Nosso é uma prece que nós podemos fazer para nós próprios como para os outros, endereçar os outros. Aqui está a orientação. Várias vezes eu já fiz isso no trabalho, no Banco do Brasil, tinha algum problema para resolver, uma decisão a tomar, eu pedi orientação superior, onde eu ia para o sanitário, fechava a porta lá do box que se referia, e aí fazia minha oração. Aqui está bem claro, nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum, são as palavras do nosso codificador. Vamos agora contar com a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 220. Quando nós temos aqui, a oração é a emanação do pensamento, bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. No livro, hoje o assunto é lindo, 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 lindo. Cada dia eu me empolgo porque posso mostrar a vocês, independente da distância, mas nós estamos unidos pelo coração. É como um hífen de luz ligando todos os nossos corações nesse instante. Seja feliz hoje no capítulo de número 20. É necessário orar com ternura, que se devota a quem se ama, orar com a mesma ternura que nós devotamos a quem nós amamos. Sentimentos de humildade, de afeto, de refúgio e de confiança no apoio de quem necessita. Vamos voltar então ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 27, item 22. O dever primordial. Agora nós vamos colocar aqui as condições, as orientações que Allan Kardec coloca. A prece de manhã, a prece à noite e a prece durante o dia. Para nós criarmos esse hábito. O dever primordial de toda criatura humana. O primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Primeiro ato, abrir os olhos, agradecer a Deus pela noite, agradecer pela casa, tudo, agradecer pela alimentação, pela família, pelas oportunidades todas reencarnatórias que nós estamos desfrutando. Então, ela coloca aqui também na página do capítulo 27, item 22. A prece do dia, durante o dia, é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Cumprindo os nossos deveres, nós estamos fazendo uma prece a Deus. E ele esclarece, isso independe das preces regulares da manhã e da noite. Agora nós vamos observar aqui no capítulo 28, item 38. Nós estamos trabalhando agora, mostrando fatos de pesquisas, para que fiquem registrados e vocês possam depois acompanhar e estudar em casa. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, item 38. Eleve o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono e peça os conselhos dos bons espíritos, a fim de que venham se juntar a nós, nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, no desdobramento do nosso corpo, da alma. E ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Todas as noites,
Eu faço os meus pedidos. Mudo um dia, mudo outro, peço ao irmão Batuíra que leve-me na sua companhia para que eu possa aprender, que eu possa trabalhar, ajudar. Peço a doutor Flávio que me ajude no aprendizado para que a nossa mediunidade torne mais fácil a ação dele quando nós voltarmos às atividades após a pandemia. Peço o auxílio da companhia da veneranda irmã Luísa de Marilac. Peço a bênção dos nossos irmãos franciscanos, Frei João e outros, para que me levem suas companhias. Não custa nada. É um modo de vocês, e eu também faço isso, nos vincular a esses espíritos para que possamos transitar no plano espiritual, aprendendo, observando, captando auxílios e aprendendo a ajudar mais. Vamos voltar agora a Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 222. Jesus buscava a oração como recurso eficaz para estar vinculado ao Pai, mantendo o intercâmbio pela inspiração e coragem também, de que sempre esteve revestido durante o seu ministério. O livro, hoje a coisa está variada, eu vou lá, vou para cá para manter a sintonia, criando um colar de pérolas, com cada assunto desse para mim representa uma pérola, no momento exato, para fazer a conjugação e a união do assunto. Joana de Ângeles, Seja Feliz Hoje, capítulo de número 20, quando ela afirma aqui, Jesus, que vivia em plena identificação com Deus, orava com frequência, a fim de que permanecesse em sagrada união com o Pai. Por isso que certa vez Jesus estava orando, os apóstolos respeitosamente se acercaram dele, e um deles, segundo Lucas, no capítulo 11, versículos número 11, capítulo 11, versículo 1, disse para Jesus, o Lucas, o evangelista, não diz quem foi o nome do apóstolo. Senhor, ensina-nos a orar. Que coisa linda, que vontade ele viu Jesus fazendo, e todas as vezes que Jesus vinha de uma prece, vinha envolvido num clima de paz, de serenidade, irradiando luz pelos olhos, por todo o seu ser. E ele então pediu humildemente, Senhor, ensina-nos a orar. Ele não disse, ensina-me, ensina-nos. Ele buscou os outros apóstolos. Então, Lucas, no mesmo capítulo 11, nos versículos de 2 a 4, ele bota o Pai Nosso. Lembremos-nos que Lucas não conheceu Jesus. Lucas fez o evangelho a pedido de Paulo de Tarso. Lucas nasceu no norte da África, era africano, se formou em medicina, por isso que ele se interessou no evangelho dele pelas curas de Jesus. E como tinha uma cultura grega vasta, a cultura helênica vasta, ele encontrou nas parábolas uma fonte de luz, de ensinamento que durante o passar dos conhecimentos, das reencarnações, nós iríamos identificar tantas coisas maravilhosas, tantas riquezas lá nas parábolas. Mas nós vamos seguir o pensamento do nosso irmão Allan Kardec, porque no evangelho dele, ele nos mostra aqui o evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, o Pai Nosso. Então, nós vamos observar agora, antes de nós adentrarmos nas orientações do nosso codificador, que ele fez a pedido dos espíritos, trazer aqui um importante tesouro para vocês. A professora Amélia Rodrigues, no livro Luz no Mundo, capítulo de número 5, quando ela escreve aqui, o mestre sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram, proferindo a oração dominical. E ela agora vai então delinear a estrutura do Pai Nosso para nós sentirmos a beleza que é em 7 versos. Ela confirma então aí no capítulo número 5 que Jesus não pronunciou, pois que Deus é o reino, o poder e a glória para frente, para sempre. Mas isso já foi do início, eu já falei, isso é ponto resolvido, Kardec não escreveu e nós temos de reconhecer como espíritas que devemos valorizar a nossa qualificação. Então ela define aí, 3 passos que ela observa na oração Pai Nosso. Uma invocação,
3 desejos e 3 rogativas. Muito interessante o estudo dela. Uma invocação. Pai nosso que estás no céu. A invocação. Agora vamos ver os 3 desejos que ela escreve. 3 desejos do ser na direção da vida, após a referência sublime ao doador de bênçãos que é Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, 3 desejos. E agora nós vamos ver as 3 rogativas, como ela diz, 3 rogativas em que o homem compreende a própria pequenez e se levanta, súplice, suplicando, confiante, porém, em que lhe não será negado nada daquilo que ele solicita. E quais são as solicitações? Quais são as 3 rogativas? Vamos acompanhar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E terceiro, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. O que ela disse, nós pedimos com fé essas 3 coisas, não vamos deixar de receber de jeito nenhum. E agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, no item 2, que trata da oração dominical, Allan Kardec faz uma observação muito interessante. Em virtude mesmo da sua brevidade, são 7 versos, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, olha a referência, aconselhado pelos espíritos e com assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações de cada verso. Nós não vamos colocar todas a redação, porque demandaria um pouco tempo. Vocês podem, em casa, hoje à tarde, durante a semana, ler cada item e verificar a beleza que cada verso desse contém. Eles retiram coisas maravilhosas. Então, eu trouxe alguns parágrafos como exemplo. Não estou resumindo, porque poderia interferir o meu pensamento, as minhas ideias. Eu fiz uns excertos. Olha, colocando alguns parágrafos para vocês adentrarem nas ideias que ele apresenta. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. A observação. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. Cego é aquele que não te conhece, orgulhoso aquele que não te glorifica e ingrato aquele que não te rende graças. Número 2, venha o teu reino. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá, em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, otorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. 3. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, é submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Quantos de nós ficamos reclamando sem conhecer a finalidade das leis e os compromissos que nós assumimos, sem compreender, apenas reclamamos? E aqui, como eles escreveram, Kardec escreveu sob a orientação dos espíritos superiores: fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixume, sem queixas, a todos os teus decretos.
4. Dá-nos o pão de cada dia. Dai-nos o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, à tua divina providência nos confiamos. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. 5. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. E o comentário: cada uma de nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos han dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Número 6. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E o comentário: dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. E último, 7. Assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem. Mas, isso aqui é lindo, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós sabes o que nos convém. É assim que nós devemos proceder. E muitas vezes nos rebelamos, mas essa frase, ela é impactante e nos ensina a proceder, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós sabes o que nos convém. Que lindo. É pena que vai acabar. Mas temos aqui, para finalizar, Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, no capítulo 20, quando ela diz aqui, em tom não é de lamento, mas em tom assim de reflexão: muita falta faz a oração ao ser humano. É uma frase significativa, serena, muita falta faz a oração ao ser humano. Deveria ser uma prática natural, porque pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. Por isso, meus queridos irmãos, nós vamos observar essas lições grandiosas que os nossos irmãos, amigos, superiores, Allan Kardec, Joana de Ângeles e tantos outros que nos rodeiam sempre, em todos os momentos de nossa vida, nos oferecem orientações maravilhosas para seguirmos o caminho do bem. Mas quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz que quanta falta faz a oração ao ser humano, essa vinculação com o Pai. Então, muita gente faz aquelas poesias, verdadeiras poesias nas orações que fazem, palavras rebuscadas, e às vezes não usam o coração para fazer essa ligação com o Criador. Eu vou terminar a nossa mensagem com um fato singelo, não sei se é verdadeiro ou não, mas me tocou o coração. Era um morador de rua, que todos os dias ele entrava na Catedral da Sé em São Paulo, uma das igrejas mais lindas do mundo, e ele entrava, olhava para um lado, olhava para o outro, como se tivesse desconfiado. E ele chegava perto do altar de Jesus, olhava,
A questão de 2, 3 segundos. E aí saía olhando para trás e ia embora. O padre começou a observar aquilo e ficou preocupado. Não, na certa ele está querendo roubar alguma coisa, furtar algo aqui sem que eu perceba. E sai, mas era bem sujo ele, maltrapilho, morador de rua, coitado, desprezado pela própria coletividade, pela própria sociedade. E um dia ele entrou e novamente se postou sob o altar de Jesus, olhou de um lado, olhou para o outro. Quando ele viu o padre vinha caminhando para ele, ele, com certo receio, saiu correndo pela porta da igreja e, ao atravessar a rua, um carro atropelou. Atropelou e foi aquela agonia, corre, corre. O padre, num sentido assim de bondade, de ternura, de piedade, de caridade mesmo, esteve de muito amor, correu aí já com compaixão dele, chamou um táxi, veio chamar o SAMU, veio, botou, e o padre foi junto dele também, no próprio SAMU, na própria ambulância, levaram lá para um hospital, tipo uma Santa Casa, que era ligada à igreja, e lá ele foi internado, teve fratura na perna, fratura no braço, teve várias pancadas no rosto, ferimentos, estava sangrando bem, o padre internou lá. E todo dia o padre ia lá e ele estava não quase que em coma, mas era analgésico, ele estava sedado, o padre sempre saía. Uma semana depois, o padre esteve lá e falando com a enfermeira que trabalhava ali, como é que está o moço que eu trouxe assim, assim, assado? E a moça disse, seu padre, o médico deu alta a ele. Mas deu alta a ele? Sim, alta. Ele já está completamente curado. Bom, tirou o gesso da perna. Mas como? Ele disse, também o médico não compreendeu, ficou assustado. A radiografia mostrou que os ossos todos se consolidaram, a cicatrização foi perfeita. Nós já fizemos o cabelo, a barba dele, arranjaram roupa para ele. Ele está outra pessoa, só não vai conhecer. Ele está lá na cama ainda, lá, porque o médico vem 11 horas para assinar a alta dele. Aí o padre foi. E humildemente chegou perto dele, ele tomou aquele susto, porque viu o padre lá e disse, não, meu filho, se acalme, eu tenho orado por você todos esses dias, mas me diga, esclareça uma curiosidade que eu tenho, por que todos os dias você entra na igreja lá da Sé, em São Paulo, fica, olha Jesus assim, e depois você corre, nesse dia você correu com medo de mim, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, ó, seu padre, eu vou lhe dizer, minha mãe era analfabeta, meu pai também. Cedo eu vim para as ruas porque não arranjei emprego em lugar nenhum. Nunca tomei tóxico, apenas alguma cachaçinha e tal, mas passou. Porque eu procuro ter fé, minha mãe me dizia que é preciso ter fé para vencer na vida. Então eu chegava aqui, olhava para Jesus e dizia, ô Jesus, aqui é o Zé. E saía, ô Jesus, aqui é o Zé. Naquele dia que eu cheguei, o senhor... Quando eu vi que eu já tinha terminado isso, eu aí saí correndo e aconteceu esse infortúnio. Mas aqui no hospital, eu senti uma coisa bonita, seu padre, linda, linda, linda. Porque desde o dia que eu saí da cirurgia, que eu vim para a cama, todos os dias de manhã, na mesma hora que eu ia lá na igreja da Sé, na matriz, na catedral, às 9 horas, Jesus chegava junto de mim e dizia, oi Zé, aqui é Jesus. E assim ele fez durante 7 dias. Aí o padre começou a chorar. Aquele homem simples, morador de rua, tinha muito mais fé do que ele, padre. Ele tinha condição de, com amor, com desenvolvimento, se ligar diretamente a Jesus. Porque ele dizia simplesmente, ó Jesus, aqui é o Zé, se identificava, mas ele fazia com vibração, com amor, com ternura, com carinho, com emoção, e aquilo fez com que Jesus o atendesse, fosse visitá-lo e proporcionasse aquela recuperação maravilhosa, consolidação dos ossos, olha a cicatrização rápida que impregnou de surpresa toda a equipe de enfermagem, as freiras e o próprio médico e o próprio padre que viram uma semana atrás aquele quadro tão doloroso. Que sejamos assim, simples, humildes, com a ternura que se fala a quem ama, que falemos também com Jesus, com Deus nosso Pai, e que esse Pai de amor e misericórdia nos abençoe através do seu Filho, iluminando os nossos caminhos, os nossos corações, para que outros sejam iluminados por tudo de bom que temos em nosso ser. Fiquem com Deus no coração, muita paz e muita luz nas suas vidas, hoje e sempre.